Olá, meu nome é Renato Avó e hoje nós vamos analisar o custo das amizades, o custo das afinidades, um artigo de 2016 e vamos começar essa análise falando sobre esta primeira figura, né? Essa primeira figura é uma expressão em inglês que pode querer dizer, por exemplo, pássaros do mesmo bando, andam sempre juntos, fazem as coisas sempre juntos, etc. Partindo para uma expressão em português, seria uma expressão como esta: tudo farinha do mesmo saco. Nosso contexto, o contexto do artigo que nós vamos trabalhar agora, é um contexto que fala sobre trabalho em equipe, trabalho colaborativo, aumento de produtividade, o potencial de gerar melhores resultados, e isso acaba acontecendo em todas as esferas da nossa vida pessoal, profissional, de relacionamentos, amizades, relacionamentos amorosos, casamentos, namoros, etc. Na psicologia, nós tendemos a falar, né, sempre há vários trabalhos a respeito disso, de que o ser humano é um ser gregário, mas muitas vezes esse ser gregário é mais potencializado quando nós estamos em relação com outras pessoas muito semelhantes a nós, muito que vêm de uma mesma origem, que vêm de um mesmo ambiente social, por exemplo, né? E o artigo faz essa pergunta, né? Como nós escolhemos com quem trabalhamos juntos e como isso gera efeitos econômicos para o sucesso ou para o fracasso. Nesse estudo, o artigo trata do universo de Venture Capitalists e faz as seguintes perguntas, né? Se existem características pessoais que influenciam os VCs na escolha de outros VCs para investir em empresas de forma conjunta, através de co-investimentos, e se essas características, e quais são essas características, se existirem, e se estas escolhas melhoram ou pioram o desempenho das empresas que eles investem, né? Esse artigo trata de um período entre 1973 e 2003, portanto, cerca de 30 anos, trata de uma base localizada nos Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Israel e Índia, né, uma base de dados que este nosso artigo ele compreende a análise dentro dessa base de dados de 3.510 pessoas que investiram conjuntamente ou em trios ou em equipes de 4, 5 investidores em pouco mais de 12.500 empresas. Quais características que o estudo trata? O background educacional, o histórico educacional, o histórico profissional de cada um desses venture capitalists. Trata também de etnia, né, e usa um algoritmo criado em 2010 que trabalha com a determinação da etnia baseada nos sobrenomes das pessoas e principalmente no last name, né? Mas que é um algoritmo que acaba por falhar, e isso é citado pelos autores do artigo, acaba por falhar e não identificar todas as etnias, né? Inclusive não identifica a etnia afrodescendente, né? A etnia dos negros. E também a quarta característica trabalhada pelo estudo é a característica de gênero. Aqui um resumo de como essa amostra de dados ela foi trabalhada pelos autores, né? Nós temos aí basicamente etnias detectadas de minorias étnicas em torno de 25% da amostra e uma amostra basicamente uma amostra masculina, né? Vamos lembrar que o artigo trata de dados entre 1973 e 2003. Então, basicamente, o artigo vai tratar de investimentos e vai tratar de indivíduos venture capitalists numa amostra basicamente branca, né, cerca de 75%, né, uma amostra basicamente branca e masculina, né. Lembrando, os dados são de 73 a 2003. E os autores tentam caminhar por uma dessas hipóteses, que as afinidades pessoais gerariam melhores resultados ou afinidades pessoais geram piores resultados porque empobrecem o pensamento crítico e a análise das empresas investidas. Quais foram os resultados deste artigo?
A escolha de parceiros para co-investimentos, o quanto essas 4 características de afinidade podem aumentar a probabilidade de co-investimentos entre pares, entre assemelhados, entre pessoas do mesmo bando, vamos dizer assim, né? Voltando à imagem inicial. Nós temos os seguintes resultados. VCs que têm um background educacional em universidades listadas pelo artigo como tops, né, na área estudada, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, China, etc. Né? VCs que estudaram nas mesmas top universidades têm 16% mais chance de escolherem uns aos outros para fazer um investimento em conjunto. VCs de uma mesma universidade têm praticamente pouco mais de 1/3 a mais de chances de estarem juntos no mesmo investimento, de se escolherem, e VCs de mesma etnia têm praticamente 40% a mais de chances de se escolherem, né? Em termos de resultados e de performance do investimento, quais são os resultados que este artigo traz? VCs que já trabalharam numa mesma empresa têm 17% menos chance de sucesso na saída, e os autores deste artigo colocam como sucesso do investimento, sucesso da empresa investida, a saída desses investidores através de uma oferta pública de ações, através dos IPOs. Esse é o critério que ele classifica como sucesso na saída. Já VCs que têm o mesmo background educacional, estudaram na mesma escola, têm cerca de 19% menos chance de sucesso num eventual IPO, e VCs de mesma etnia, 20% menos chance de sucesso em um eventual IPO. Então, como performance dos investimentos, o artigo chega à conclusão de que co-investimentos realizados entre parceiros, entre amigos, entre pessoas com a mesma afinidade, ou mesmas origens, ou mesmas etnias, tendem, por volta de cerca de 20%, a terem menos sucesso do que outros investimentos. O artigo também cria um índice de afinidade, né, dupla de Venture Capitalists, e esse índice é atribuído através da média de atributos em comum, e chega à conclusão que essa média, quanto maior esse índice de afinidade entre os Venture Capitalists, maior a probabilidade deles fazerem investimento em conjunto e deles fazerem investimento também por mais de uma vez, de repetirem os mesmos pares, os mesmos trios de investidores. O artigo exemplifica um exemplo desse Venture Capitalist nós podemos analisar na tabela abaixo, né? Nessa tabela, na tabela 1 do artigo. O Mr. A, o Sr. A, é um exemplo do estudo. Ele é graduado no MIT e ele tem a origem étnica, uma origem judaica, né? E ele fez um total de 14 investimentos, né? 9, 2 e 3. 14 investimentos no total. Nesse eixo Y nós temos investimentos feitos com pessoas que estudaram na mesma top escola do que ele ou assemelhadas, classificadas como top escolas. E no eixo Y nós temos a afinidade, que é basicamente a origem judaica. Então esse é um exemplo ilustrativo do estudo e do artigo que nós estamos analisando, o que mostra que o Mr. A não fez nenhum investimento com quem não era da mesma escola do que ele e quem não era de origem judaica como ele. Não fez nenhum investimento com um co-investidor de origens diferentes dele. Fez 3 investimentos com pessoas exclusivamente da comunidade judaica, né? Fez 2 investimentos com pessoas que estudaram com ele, mas não eram da comunidade judaica, e que também eram da comunidade judaica, perdão. 2 investimentos com top schools, mesma escola do que o Mr. A e também origem judaica. E o Mr. A fez também 9 investimentos com pessoas apenas do mesmo histórico educacional do que ele. E aí você vê a taxa de sucesso. Mr. A só teve sucesso nos investimentos, dos 9 investimentos que ele fez, ele teve sucesso em 4, né, com pessoas da mesma formação educacional do que ele.
pessoas apenas da mesma origem judaica, os 3 investimentos que ele fez não tiveram sucesso através de uma saída em IPO. Então, Mr. A tem uma taxa de sucesso de 4 em 14, algo um pouco abaixo de 1/3 de taxa de sucesso na saída em IPO, e essa taxa de sucesso acaba ficando maior quando se analisa apenas o universo dos 9 investimentos que o Mr. A fez junto com investidores do mesmo background do que ele. Isso ilustra bem a tese do artigo defendida pelos autores. Por fim, os autores tentam estudar, com base nos dados da amostra, se a performance dos investimentos feitos por pessoas pares, por pessoas com afinidades maiores, se ela piora, né? Se ela tem um desempenho pior, em torno de 20%, como nós já vimos. Se ela tem um desempenho pior, por que ela tem esse desempenho pior? Ele pode estar relacionado à seleção das empresas investidas ou pode estar relacionado à tomada de decisões piores depois da escolha das investidas. Os autores não encontram nenhuma significância estatística para falar que essa performance é pior por causa de uma seleção pior das empresas, mas encontram significância sim para afirmar que essa piora na performance decorre de decisões mais pobres, de decisões piores na jornada após o investimento nas empresas. E que isso se mostra de uma forma mais significante, com impacto maior, quando o investimento é realizado em empresas no estágio inicial. O que nós podemos concluir com a análise desse artigo e uma conclusão trazida também pelos autores, né? Se nós, como seres humanos, somos gregários, mas a psicologia nos mostra em diversos trabalhos que nós somos gregários sim, mas tendemos a ser gregários com aquelas pessoas que significam e têm mesmos valores do que nós e têm mesma origem do que nós, etc. O ser humano, de forma geral, tende a ter dificuldades de ser gregário com o que a psicologia chama de outro, com o diverso, com aqueles que não têm valores e opiniões semelhantes às nossas. Né? É preciso um exercício de relacionamento. Então, em termos de conclusão, aonde o artigo chega como conclusão? Se nós, como seres humanos, temos a liberdade, somos abençoados por podermos ser quem somos da forma mais espontânea possível, né? E aí os autores trazem uma frase deste autor, do Ralph Waldo Emerson: nós temos a bênção de ser tão estúpidos quanto possível com os nossos amigos mais próximos. Os nossos amigos mais próximos podem suportar a nossa estupidez, os nossos erros, etc., e nós os deles também. Se nós temos essa bênção, se nós temos essa característica e essa vantagem de ser e de errar e de ser estúpido com os nossos grandes amigos, né? Se nós temos esse direito de errar com os nossos amigos, né? E deles errarem conosco, no universo de investimentos, no universo de VCs, estudado pelo artigo, nós não temos esse direito. Nós vamos perder dinheiro se escolhermos sempre os mesmos amigos, os mesmos parceiros, os mesmos afins para realizarmos nossos investimentos. Então a conclusão é que é preciso, no ambiente de investimento, nos cercarmos de pessoas diversas, onde o pensamento crítico e a aprendizagem constante necessários para a criação de valor às empresas investidas possam agir na determinação da performance dos nossos investimentos e na qualidade dos nossos investimentos. Então nós vamos deixar de ganhar dinheiro se continuarmos a escolher apenas aqueles que são iguais a nós para investir conjuntamente. Muito obrigado pela atenção de todos.